tudo bem com vocês? Eu sou a professora Josi Alencar e hoje nós estamos reunidos para mais uma aula de arte. Mas antes de começarmos a falar sobre o assunto da nossa aula, vamos relembrar os cuidados que nós devemos ter com a nossa saúde neste momento de pandemia. Um momento onde os cuidados devem ser redobrados, onde precisamos estar sempre antenados para não fazer nada de errado. Precisamos sempre estar passando álcool nas mãos. Olha, eu tenho meu álcool aqui, ó. Eu sempre passo o meu álcool a todo momento, porque álcool é como eu sempre digo, nunca é demais. E estou sempre lavando as minhas mãos com água e sabão. E você? Tem lavado as suas mãos com água e sabão com frequência? Isso é muito importante. E lembrando que se você precisar sair da sua casa, não esqueça de usar a sua máscara, certo? É assim, eu me cuido aqui da minha casa e você se cuida aí da sua casa. Beleza, meus amores? Tudo certinho? Então, vamos lá falar sobre a nossa aula de hoje. Lembrando que nós teremos continuidade nas aulas, tá? Nós vamos falar sobre um artista brasileiro, um artista nordestino, bastante conhecido, e nós iremos trabalhar com eles em 3 aulas, em momentos diferentes, em obras diferentes, mas assuntos bastante legais e bastante interessantes. Então, começando, iremos falar sobre Aldemir Martins. Já ouviu falar deste nome, Aldemir Martins? Não? Sim? Se você já ouviu falar, hoje é o momento de relembrar sobre ele. E se você ainda não ouviu, não conhece sobre Aldemir Martins, hoje nós iremos conhecer sobre este artista. Aldemir Martins, um artista, como eu já disse, brasileiro, nasceu no Nordeste do nosso país, tá? E lá no Ceará, aquela parte bem bonita, cheio de árvores, cheio de coqueiros, cheio de frutas diferenciadas, paisagens lindas e maravilhosas, né? Ele foi um privilegiado por nascer em uma parte tão linda do nosso país. Legal, né? E olha só, desde pequeno, Aldemir Martins sempre gostou de pintar. Só que o diferencial dele é que ele não pintava coisas assim muito extravagantes, milaborantes, não. Ele pintava coisas simples, né? A simplicidade. Mas ele adorava retratar aquilo que lembrava a infância dele. Por exemplo, ele sempre morou em lugares que tinham bastante coqueiros, perto de praias, então ele retratava bastante a paisagem. Os cangaceiros, ele era bastante representado, ele representava muito nas obras dele. Frutas, principalmente as frutas típicas lá do Nordeste, né? Que depois, em outro momento, nós vamos estar adentrando um pouquinho mais sobre este assunto. Ele gostava de representar peixes, galos, gatos, cavalos, né? E várias outras coisas. Mas lembrando, sempre de forma muito simples, trazia até um pouco de distorção nas formas. Ele também se libertava das cores. Tá? Como assim, professora, se libertava das cores? Ele não conseguia arriscar a realidade, porque se ele quisesse pintar um gato de azul, ele pintava. Né? Ele pintava, por exemplo, um galo, que ele adorava representar os galos, né? Muito colorido, de diversas formas, né? Ele dava bastante traços, era assim, as obras de Aldemir Martins, inconfundíveis, tá? Tons vibrantes, cores próprias, né? Tons fortes, isso é bem legal. Legal, bacana, né, gente? Tá? Só relembrando aqui, eu tô começando a falar, a minha boca já secou, tá? Sabe por que minha boca já secou? Porque tá muito calor. Nós estamos num momento que está muito quente. Você tem se hidratado? Tem tomado bastante água? Ó, eu vou tomar a minha aguinha aqui, só um minutinho. Porque, assim, se nós não nos hidratamos, a gente acaba ficando doente. A gente precisa se cuidar. Ok, então vamos lá. E hoje nós vamos falar sobre duas obras de Aldemir Martins e nós vamos falar especialmente sobre um tema, tá? Você já deve estar aí com a sua folhinha de atividade em mãos. Tá com ela aí nas suas mãos? Se não tá,
Corre, corre, pega ela. Pegou aí, tá nas suas mãos. Olha aí e eu olho daqui, tá? A minha atividade também tá aqui no meu computador. Então nós vamos olhar junto. Então eles falam assim, vamos ler junto o que está escrito? Acompanha comigo. Ó, com Aldemir Martins, é possível trabalhar a distorção das formas. O principal tema de suas obras era o Nordeste, local onde ele nasceu e cresceu. Seus traços fortes e tons vibrantes imprimem vitalidade e força, tornando a sua produção única e inconfundível. Em seus desenhos de cangaceiros, peixes, galos, cavalos, paisagens, frutas e até na sua série de gatos, transparece uma brasilidade sem culpa que extrapola o eixo temático e alcança as cores, as luzes, os traços e telas de uma cultura. O artista dedicou-se à temática nordestina, mas o que ele mais amava pintar eram os animais, certo? Tá? Então, assim, nesses característicos que nós citamos, o que ele gostava de pintar, hoje nós estaremos trabalhando com galos. Isso, tá vendo aí na sua folhinha de atividade que tem 2 galos, 2 obras, tá? Foram baseadas, nós vamos criar agora um galo baseado no estilo de Aldemir Martins. Então a primeira obra, eu acredito que a atividade não foi coloridinha para vocês, mas eu vou falar para vocês as cores que estão aqui e depois vocês podem entrar na internet, pesquisar e vocês vão ver as cores vibrantes, tá? Então assim, nós temos vermelho, azul, amarelo, laranja, roxo, tá? Os pés dele, ele pintou de amarelo e bolinhas azuis, isso. E depois, na outra obra, tem bastante cores também presentes. O amarelo, o verde, o roxo, o azul, tá? O branco, isso, muitas cores vibrantes. E o que vocês vão fazer? Qual é a proposta de vocês estarem fazendo? Observe também o olhar deste galo. Não parece que este galo aí não está de muitos amigos, né, gente? Ele parece estar meio nervoso, meio furioso, como se a qualquer momento pudesse dar um bote. Eu nem sei se galo dá bote, não. Quem dá bote é a cobra. O que o galo faz? O galo pica, né? Pica. O que o galo faz? Vamos pesquisar sobre isso. Então, os galos de Aldemir Martins, eles têm um olhar furioso. E o que vocês vão fazer? Olha só, daí está escrito assim na segunda folhinha. Agora é a sua vez. Desenhe um galo usando sua criatividade em retratar o formato do corpo, dos pés, das penas bem extravagantes, capriche nas cores, né? Coloque um olhar de furioso no galo, tá? E depois que você desenhar o seu galo, que você pintar lá com o seu lápis e escrever, primeiro você vai e desenha com o lápis e escrever. Depois que está tudo desenhadinho, é hora de colorir. Para você colorir, é importante e bastante interessante que você comece sempre pintando o fundo. Sabe por quê? Porque vai deixar o acabamento do seu galo, que seja a figura central, vai ficar de uma forma mais nítida, vai ficar com melhor acabamento, sem precisar se preocupar com aqueles risquinhos que às vezes a gente acaba borrando, né? Então é bastante interessante. Quando você for começar a colorir, comece a colorir sempre o fundo, para depois pintar então a figura central. Lembrando que para fazer essa atividade você vai precisar de lápis de cor, giz de cera, lápis de escrever, o seu estojo, o seu material que você precisa estar sempre ao seu lado para compor essa atividade. Bacana, né, gente? Então, assim, se vocês tiverem dúvidas, de como criar um galo, eu não sei muito bem como criar um galo, entra no site de pesquisa, aproveite, você tem um site de pesquisa aí, você deve estar com o seu celular ou com o seu computador assistindo a essa aula, então você pesquisa lá, Aldemir Martins, galos. Vocês vão ver quantos galos, as obras de galos que ele fez. E não só galos, tem diversas outras obras que ele também pintou. Certo? Legal, pessoal, tá?
Então, a atividade de hoje, super simples, super gostosa. Falamos um pouquinho de Aldemar Martins, conhecemos um pouquinho sobre esse artista brasileiro, nordestino, né? Falamos sobre as características das obras dele e nós vamos nos especializar hoje, nos aprofundar sobre o tema galos, ok? Certo? Então, eu conto com o capricho e com a criatividade de vocês. Não esqueça de no final da atividade, depois que você deixar o teu galo todo colorido, você vai dar um nome ao seu galo, né? Como que vai chamar essa obra? Tá? Então, escreve lá, tem uma linha assim para você pôr o nome da obra que você criou. Beleza, meus amores? Combinado? Então, a nossa aula ela já vai encerrando por aqui, mas antes de acabar, nós vamos retomar aqueles cuidados que nós devemos ter com a nossa saúde, não é? Tá? Não esqueça, passe sempre álcool nas suas mãos. Olha, eu já vou passar o meu alquinho aqui para garantir, certo? Tá? Lavar as mãos sempre com bastante água e sabão. Quanto mais, melhor, certo? E se precisar sair de casa, somente se precisar, use sempre a sua máscara. Ah, e não esqueça, se você for se expor ao sol, use o protetor solar, né? Precisamos também cuidar da nossa pele, exatamente. E, gente, sempre se hidratem. Água, água e água. Ok, meus amores? Então, a tia Josi fica por aqui. Eu deixo o meu forte abraço, o meu beijo e tchau!